feel like, I think, it's hard to explain, when I feel I'm going to say it, I try and stop myself, but it just feels as if I have to say it. It's like somebody's forcing it out of me. Você já ouviu falar sobre a síndrome de Guillain-Barré ou simplesmente síndrome de Tourette? Bom, essa síndrome é um transtorno do neurodesenvolvimento de caráter patológico neuropsiquiátrico que tem como característica fundamental o surgimento na infância ou na adolescência e que pode persistir durante toda a vida adulta. São descritas como alterações comportamentais acompanhadas de determinados tiques que podem afetar de forma severa a vida do paciente, de maneira a complicar diversas áreas sociais e psicológicas, e isso é um fato, tendo em vista que essa geralmente está associada a outras desordens cerebrais. Em 1825, possuímos o primeiro relato de caso na medicina, sendo retratada pelo médico francês Jean-Marc Gaspard na literatura como uma maldição, que descreveu os tiques e comportamentos que caracterizam a síndrome de Tourette em sua paciente, uma jovem nobre de 26 anos chamada de Marquesa de Dampierre, que inclusive, na época, foi dita estar possuída pelo diabo e condenada às forças além da compreensão humana. Era observado nessa jovem moça discursos recheados de insultos e palavras de baixo calão, latidos e mudanças bruscas de comportamentos e por tais razões, e levando em consideração as crenças do período, era considerado uma maldição. Somente em 1884 a síndrome teve seu reconhecimento como uma patologia pelo aluno Gilles de La Tourette, em um hospital da França que nomeou e relatou a doença como um distúrbio caracterizado por tiques motores, vocais e sensitivos, variando suas combinações, características e intensidades de paciente para paciente. Sabe-se através de estudos atuais que Mozart foi portador da doença. É característico da enfermidade o uso involuntário de palavras obscenas, chamadas de coprolalia, e a repetição involuntária da última palavra, de um som ou frase, denominada de ecolalia, vontade de fazer gestos obscenos ou tidos socialmente como proibidos, levando o nome de copropraxia. E por fim, a repetição de palavras tem o nome de palilalia. Essas são vontades irresistíveis e às vezes desapercebidas pelo portador, sendo involuntárias. Até pouco tempo atrás, essa patologia era descrita como muito rara, com índices baixos na população mundial entre 0,5/1000, devido ao fato, provavelmente, de haver casos subdiagnosticados por se tratarem de um transtorno de intensidade leve e, então, pela baixa procura médica. Estudos atuais demonstram que a prevalência da doença pode variar de 1% a 2,9% em diferentes grupos mundiais. Além disso, dados estatísticos deixam claro que a síndrome não possui classe social ou etnia, e acomete de 3 a 4 vezes mais o sexo masculino, sendo uma frequência aproximadamente variada de entre 13% dos meninos e 1% a 11% nas meninas. Sabe-se que as crianças e adolescentes que são acometidos por essa condição são frequentemente discriminados e que esses sofrem desvantagens no desenvolvimento psicossocial, pela ainda baixa divulgação de informações sobre a doença, impactando na vida social dos portadores e de seus familiares. Essa realidade pode contribuir para uma cronificação dos sintomas, podendo ser gatilho para o surgimento de outros transtornos psicológicos associados. A relevância na sociedade que tal síndrome possui é extremamente ampla, por questões sociais de informações e de inclusões que se fazem necessárias a esses indivíduos com a doença. I do like talking about and being open about these things, even though they're a bit more personal, because I think, it's important. It's important to know that it can get better. Definimos a síndrome de La Tourette como distúrbio genético de natureza neuropsiquiátrica, caracterizada por fenômenos compulsivos, resultando em séries repentinas de múltiplos tiques motores e um ou mais tiques vocais, durante pelo menos um ano, tendo início antes dos 18 anos de idade. É tido como tique falas e ou movimentos anormais breves, rápidos, súbitos, sem propósito e irresistíveis, sendo amplificados em momentos de grande tensão emocional, atenuados pelo repouso e por situações que exigem concentração ou, em alguns casos, aliviados por situações de medo. Eles podem ser cessados pela vontade do portador por segundos ou horas, porém é recorrente a sensação agoniante de algo preso na garganta, que precisa ser liberado, e quando isso acontece, pelo tempo prolongado segurando as vontades, essas são liberadas de forma intensa. Os tiques acontecem diariamente, diversas vezes durante o dia, podendo também ser apresentados de maneira intermitente, ao longo do ano. Pode haver severos danos ao portador da doença, além do prejuízo social. Em uma pesquisa foi observado o desprendimento da retina, devido a tiques distônicos cervicais e fratura da costela devido a tiques motores complexos, posto que o paciente golpeava seu próprio tórax. Pode haver também problemas ortopédicos pela intensa flexão dos joelhos ou por virar excessivamente o pescoço ou a cabeça, e problemas cutâneos por beliscar-se sucessivamente.
Como caso clínico, em relação aos tiques motores e vocais, podemos destacar que esses se dividem de maneiras simples e complexas. Os tiques motores simples envolvem contrações de grupos musculares funcionalmente relacionados, acontecem de maneira rápida, abrupta, repentinos e sem propósitos. São geralmente tidos como involuntários. Podemos destacar nesse grupo como desvios do globo ocular, caretas faciais, repuxar a cabeça, piscar os olhos, estalar a mandíbula, levantar os ombros, entre outros. Os tiques motores complexos são mais lentos e envolvem grupos musculares não relacionados funcionalmente, sendo confundidos com gestos propositados, sendo de fato muitas vezes voluntários pelo portador, porém há uma vontade tão grande de realizá-los que não há como segurar. Podemos incluir nessa classificação imitação de gestos realizados por outras pessoas, sendo comum a ecocinese. Ecopraxia e a copropraxia é comum. Também gestos faciais, estiramento de língua, bater palma, tirar ou jogar um objeto, tocar as pessoas, rodopiar ou rodar ao andar, lamber as mãos, dedos ou objetos, escrever a mesma palavra ou letra, retroceder sobre os próprios passos, entre muitas outras características envolvidas com a síndrome. Os tiques vocais, assim como nos tiques motores, também se dividem em simples e complexos. Os simples incluem a emissão de sons como pigarrear, grunhidos, fungação e gritos. Os complexos envolvem o uso involuntário e inapropriado de palavras chulas ou obscenas, o que caracteriza a coprolalia, repetição de palavras, frases ou ecos, sendo a palilalia, e repetição involuntária de palavras ou frases de outras pessoas, sendo essa ecolalia. Já os tiques sensitivos são definidos como sensações somáticas nas articulações dos ossos e nos músculos, como a sensação de peso, leveza, vazio, frio ou calor, obrigando o paciente a executar movimentos voluntários a fim de aliviar os sintomas sentidos. A sua presença não se faz necessária para o diagnóstico. A doença é caracterizada ainda por alterações neurocomportamentais e associadas à hiperatividade com déficit de atenção, o TDAH, e o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, sendo apenas a ponta do iceberg a manifestação clínica apresentada pelos pacientes, e muitas vezes de difícil diagnóstico, já que possuímos apenas o diagnóstico clínico por não haver o laboratorial. Atualmente, é verdade que fatores genéticos desempenham um papel importante na origem da síndrome de Guillain-Barré, e há estudos para investigar a fundo o caráter genético da síndrome que buscam anormalidades cromossômicas em indivíduos e famílias portadoras do transtorno, ao que se parece estar associado ao gene A da monoamina oxidase, e regiões cromossômicas como a 18q22, 17q25 e 7q31, procurando desse modo achar algum marcador genético de predisposição ou alguma outra pista que ainda não foram encontradas. Dito tudo isso, com base em pesquisas, sabe-se que a síndrome de Latourette é um distúrbio genético de caráter autossômico dominante. Além disso, foi observado outros fatores associados ao surgimento dos tiques na patogênese discutida aqui, como por exemplo por infecções estreptocóquicas, reinfecções, processos inflamatórios, respostas autoimune pós-infecciosas, anticorpos antifosfolipídio e antineural. Possui uma possível ligação com a gênese da síndrome. Traumatismo crânioencefálico, intoxicação por monóxido de carbono, abuso de cocaína, eventos pré- ou pós-parto, tratamentos com neuroléticos, entre outros, também estão envolvidos nos possíveis responsáveis pelo surgimento da doença, não podendo, portanto, descartar a possibilidade da mesma ser uma síndrome multicausal. Kids with Tourette syndrome are just like any other kid, just with a few disabilities. But overall, we're like you. Partindo para uma parte mais anatômica, possuímos como fisiopatologia importantes avanços que ocorrem durante os anos, e o estudo da anatomia do cérebro foi importante para destrinchar essa doença. Entre comparações dessa peça anatômica, ditos de forma biomédica normais, e diversas pesquisas elaboradas em cima disso contribuiu para uma noção mais aprofundada sobre o assunto. Assim, diversos conceitos estruturais foram associados à síndrome. A organização anatômica do circuito córtico, estriato, tálamo, corticais é responsável por mediar a atividade motora, sensorial, emocional e cognitiva. Dessa forma, há a hipótese de pacientes com a doença de Tourette que têm uma deficiência na inibição desses circuitos, que a nível motor se expressa como tiques e compulsões, e a nível límbico e frontal como parte da sintomatologia obsessiva e do déficit de atenção, resultando assim essa deficiência inibitória em uma hipersensibilidade aos estímulos internos e externos. A interrupção desse circuito em leucotomias e talomotomias suspendeu os tiques, sendo observada e colaborando para a hipótese dessa estrutura anatômica estar envolvida diretamente com a síndrome.
Ainda assim, além desse importante arranjo funcional, em exames e testes das pessoas acometidas pela patologia, foi constatado a normalidade nos volumes dos gânglios de base, no corpo caloso dos portadores. Foi revelado também volumes menores dos núcleos caudados, lenticular e globo pálido, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, além do desenvolvimento com hipometabolismo e hipoperfusão, em regiões do córtex frontal e temporal, no cíngulo estriado e tálamo dos pacientes. Do ponto de vista neuroquímico, há diversas hipóteses da relação da síndrome de La Tourette com o sistema dopaminérgico, tendo em vista que neuroléticos antagonistas da dopamina que inibem o mesmo, de forma que se ligam ao receptor-alvo sem ativá-los, são considerados efetivos no tratamento dessa doença, reduzindo consideravelmente os tiques e colaborando para esta hipótese de ligação com a dopamina, mais especificamente aos receptores dopaminérgicos tipo 2. Outros neurotransmissores, como acetilcolina, GABA, sistema endógeno, serotonina e norepinefrina, vêm sendo estudados para possíveis ligações com a problemática. Então, não podemos descartar o envolvimento de outros neurotransmissores dentro do circuito córtico-estriado-tálamo-corticais, que são justamente responsáveis por mediar atividades motoras, sensoriais, emocionais e cognitivas do indivíduo, como já dito antes. Como já mencionado, o diagnóstico da síndrome de La Tourette é clínico, e segundo a Associação Americana de Psiquiatria, em 2002, sistematizou e facilitou os diagnósticos, protocolando-os da seguinte maneira que aparece na tela. É dito que esses diagnósticos devem ser feitos de maneira muito cuidadosa, porque apenas 10% das crianças apresentam tics em algum momento da vida, e apesar dos exames laboratoriais não serem de grande utilidade, eles podem ser de grande importância no diagnóstico diferencial da doença, pois outros distúrbios possuem sintomas semelhantes. A doença de Huntington, o acidente cerebrovascular, a síndrome de Nash-Nyron, a doença de Wilson, a coreia de Sydenham, a esclerose múltipla, encefalite pós-viral e traumatismo craniano são condições médicas que podem vir acompanhadas de movimentos anormais e são enquadradas dentro do diagnóstico diferencial. Além disso, os tics também devem ser diferenciados de outros transtornos como toque ou esquizofrenia, por exemplo. Sendo assim, a enfermidade em questão é de difícil diagnóstico. A escolha do tipo de tratamento deve ser apropriada para cada portador da síndrome de La Tourette, de modo que se deva abordar medidas farmacológicas e psicológicas tendo em vista que essa patologia não tem cura, e sim tratamentos para amenizar e aliviar os seus sintomas apresentados. A maioria dos portadores não necessita de tratamento específico para os tics, podendo apenas bastar a conscientização do problema para os familiares, professores e pessoas próximas do paciente. Por isso se faz tão necessária a ampla divulgação desse assunto. Quando se julga necessário o emprego de fármacos, são na maioria das vezes utilizados antagonistas dos receptores de dopamina, e esses devem ser dosados de maneira individual e exclusiva para cada paciente e cada caso clínico, para que seja possível obter o menor número de efeitos colaterais adjacentes. São utilizadas drogas que tenham atividade antipsicóticas que bloqueiam a atividade da dopamina. O haloperidol e a pimosida, esses antagonistas da dopamina, apresentam sérios efeitos colaterais e atualmente há necessidade de substituição dos antagonistas atípicos como a risperidona, a clozapina e a quetiapina, ou a substituição por antagonista dos receptores alfa-2 adrenérgicos, como a clonidina e a guanfacina. Esses dois últimos cada vez mais vêm se mostrando eficazes para o tratamento da síndrome de La Tourette. Vale ressaltar também que em casos graves pode haver a injeção da toxina botulínica como forma terapêutica para os tiques motores e em alguns casos para os tiques vocais. Além disso, existe a terapia imunomodeladora e a anti-inflamatória, bem como o uso de estimulação magnética transcraniana repetitiva, estimulação cerebral profunda e a terapia eletroconvulsiva como tratamento para casos graves. A sigla DBS, do inglês Deep Brain Stimulation, significa uma cirurgia onde a colocação de um eletrodo, um chip que joga energia elétrica modulando a atividade cerebral. Trabalhos que realizaram com a DBS apresentaram uma redução de 50% apenas dos tiques motores, e comorbidades adjacentes como toque não terão melhora clínica, portanto se recomenda essa, como as outras cirurgias, somente em casos severos. São aqueles pacientes que, mesmo tomando as medicações de uma forma adequada, ou seja, as medicações otimizadas, não têm uma qualidade de vida boa. São geralmente pacientes que flutuam muito ao longo do dia, ou seja, ora eles estão com muito efeito.
Por fim, e como conclusão, felizmente, hoje em dia existe uma maior visibilidade e uma crescente disseminação informacional a respeito dessa doença, assim como uma maior representatividade. Existem inúmeras informações, dados na internet e vídeos de psicólogos e neurologistas explicando como funciona essa enfermidade, assim como existem pessoas que ficaram conhecidas na internet justamente por possuir essa síndrome, o que é ótimo por dar espaço à Tourette, mostrando que ela existe sim. Há filmes como O Primeiro da Classe ou Tok Tok da Netflix que representam essa condição. Canais de humor de pessoas portadoras da patologia, por exemplo, cresceram de forma esporádica, onde esses compartilham histórias, informações e relatos de sua relação com a síndrome de Tourette. Precisamos que haja um engajamento ainda maior para combatermos ainda mais a discriminação acerca desse conceito, pois, afinal, é mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo. Meu nome é Henrique e muito obrigado pela atenção.